Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no BolaCast. O meu nome é João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Vasco da Gama, sem cenários, nada, só de maneira improvisada, para falar um pouco sobre esse início de temporada do Vasco, a questão da SAF e a dificuldade que o clube encontra não só financeiramente, mas principalmente na mentalidade. Fica aqui para conferir o conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber outros vídeos como este. Bom, o Vasco jogou ontem o segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Flamengo, perdeu por 1-0 e teve uma postura completamente diferente do rival e também diferente do próprio time quando jogou o primeiro tempo da primeira partida sem dar um chute a gol sequer. O Zé Ricardo optou por Figueiredo do lado esquerdo e manteve praticamente ali o mesmo time, tirando o Everton, que jogou como quinto homem de zaga na primeira partida, mas que rendeu muito pouco. A grande diferença do clube foi a postura nos 20 primeiros minutos, onde Figueiredo, principalmente, e o Nenê, mesmo devagar, tentavam dar um ritmo de jogo do Vasco, diferentemente do que o clube conseguiu no primeiro jogo. O Vasco tentou nos 20 primeiros minutos um abafa no Flamengo, mas é claro, a qualidade técnica do rival sobressai, não adianta, é um time muito mais forte. E o Vasco sofreu para tentar chegar ao gol, muita dificuldade de construir jogadas. E depois de uma parada por causa de uma lesão, o Flamengo entrou no jogo, tentou explorar o contra-ataque do Vasco e a equipe Cruz Maltina tentava a qualquer custo esse gol que não chegou até o intervalo. E no segundo tempo, o Vasco tinha que sair para o jogo porque precisava de 2 gols para se classificar à final e não conseguiu. Sofreu muitas dificuldades novamente para chegar à área do Flamengo e foi por chutes do Nenê, um chute que a bola passou muito perto do gol de Hugo Souza, uma curva perfeita, que o Vasco quase chegou ao primeiro gol, mas o desespero, o nervosismo do time também atrapalhou bastante, até que Paulo Souza, logo no início do segundo tempo, trocou o Rodinei pelo Mateuzinho e segurou as investidas do lado esquerdo do Vasco. E no lance, podemos dizer, até de falta de atenção do Juninho, que tentou sair driblando, como ele já tinha tentado fazer em vários outros jogos e como ele fez no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Ele perdeu uma bola que originou o gol de escanteio do Flamengo de Ilharão, que garantiu a vitória do Flamengo e a passagem à final. Mas o que eu quero dizer aqui, principalmente, é que o resultado, é claro, é natural, faz parte do futebol, até porque o Flamengo tem uma equipe muito superior ao Vasco, tecnicamente, jogadores gabaritados de seleção brasileira, enquanto o Vasco tem jogadores que tentam se provar junto com jogadores da base. Mas me chamou muito a atenção a coletiva do Zé Ricardo, ao fim do jogo, ele dizer que está orgulhoso da equipe, tendo perdido 5 clássicos e tendo feito somente 1 gol em 5 jogos contra rivais no Campeonato Carioca. O Vasco deixa o Campeonato Carioca sem ter vencido 1 clássico e não acredito que isso seja somente em razão da dificuldade financeira, tirando a questão da SAF, que deve sim ser confirmada e o Vasco pode ter uma projeção de futuro. O Vasco hoje vive um problema cultural normalizou a derrota. Para o Vasco a mediocridade foi normalizada. E joga sempre, é claro, culpa na questão financeira, que evidentemente faz muita diferença. O Vasco só conseguiu pagar os salários agora com o empréstimo ponte da 777 Partners. Mas o problema é que dentro do clube criou-se uma cultura derrotista muito forte e a torcida tenta empurrar, tenta cantar os 90 minutos, 180 minutos, como fez nos 2 jogos. Eu estive presente nos 2 jogos e vi a torcida do Vasco dando um show, mas não pode normalizar uma derrota contra o Flamengo e dizer que está orgulhoso. Faz parte pela questão dentro de campo, por ter uma equipe inferior ao rival, mas o Vasco não pode dizer com seu técnico que está orgulhoso de ter perdido um jogo contra o Flamengo, que é o rival, e não pode também se dizer que está orgulhoso tendo sido eliminado da Copa do Brasil para Juazeirense, tendo sofrido contra a Ferroviária no primeiro jogo e tendo sofrido também contra a Juazeirense na segunda partida da Copa do Brasil. Então, o que chama atenção mesmo é a questão da cultura criada em São Januário de normalizar a derrota. Acho que os investidores norte-americanos vão ter que se aliar a pessoas certas que conhecem um Vasco vitorioso, que dos últimos anos só se fez presente no ano de 2011, quando o Vasco venceu a Copa do Brasil,
e ali os torcedores achavam que os tempos de glória, como nos anos 90, nos anos 80, e a história vitoriosa do Vasco ia se fazer valer novamente. Então, esse vídeo é mais ou menos uma análise do que eu vejo do Vasco nos últimos anos, um gigante adormecido, mas que hoje se acostumou com algumas derrotas, e isso não se trata somente dentro de campo, se trata da questão da cultura que é disseminada no dia a dia do clube, que precisa voltar a entender que o Vasco é um clube muito grande e que precisa voltar, é claro, com investimento financeiro, mas principalmente com pessoas ligadas ao clube e vitoriosas, colocar na cabeça dos jogadores e nos profissionais que o Vasco tem que entrar para disputar organizado e sem covardia, sem medo, contra qualquer clube, né? Independente da questão financeira. Tanto é que nesse segundo jogo o Vasco jogou um pouco melhor, mas o treinador não pode dizer que está orgulhoso depois de uma derrota, seja de qual time for, contra um rival, sendo um time grande, é claro. E aí, você gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa minha análise, se você também concorda que o Vasco ultimamente tem criado uma cultura derrotista dentro do clube, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber outros vídeos como esse.